Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer momento. Seja bem-vindo ao Diálogos Online com Cristiano Barbosa, o nosso canal no YouTube, com a nossa participação agora da nossa amiga Girafinha, para falar de um contexto relacionado com a constituição pública de uma SA. Nós já vimos que no artigo 82 é necessário apresentar o prospecto de emissão, é necessário apresentar o projeto de estatuto, porque a empresa estará sendo criada, e teremos que apresentar o estudo de viabilidade econômica e financeira para fazer o registro da emissão das ações que serão negociadas no mercado de capitais. A partir dessa situação, a gente pode visualizar o seguinte: tem-se um momento que é o momento de subscrição, e aí as pessoas interessadas, ok, Girafinha? Tá falando que sim. Elas então subscreverão as ações e encerrada essa fase, o que vai acontecer? Vai imediatamente o fundador deverá, após o encerramento da fase de subscrição, convocar a Assembleia Geral, convocar a reunião de investidores, de acionistas que subscreveram as ações daquela empresa com a finalidade de fazer a deliberação sobre assuntos pertinentes à constituição dessa empresa. Dentre esses assuntos pertinentes à constituição da empresa, nós temos aí a aprovação do projeto de estatuto, ok? Beleza, então você está compreendendo, vamos seguindo. O que a gente tem então? Nessa convocação vai estar lá no artigo 86 da Lei da Sociedade Anônima, que eu vou pegar aqui também para a gente fazer uma breve leitura e um comentário a respeito dele, tá? Então, no artigo 86 fala assim, ó, encerrada a subscrição. Gente, não é encerrado a integralização. Fiquem atentos a esse detalhe, tá? Então, encerrou a subscrição, encerrou a venda das ações e, havendo sido subscrito todo o capital social, os fundadores, né, convocarão a assembleia que deverá promover a avaliação dos bens, se for o caso, caso alguém queira pagar aquilo que ele subscreveu com a entrega de bens, aí, ok, Girafinha, você tem que passar por um processo de avaliação de acordo com o que é indicado no artigo 8º da Lei da Sociedade Anônima, beleza? Uma outra situação é deliberar sobre a constituição da empresa. E nessa constituição da empresa, a gente também vai ter a deliberação sobre a questão estatutária, aprovar aquele projeto de estatuto. No parágrafo único do artigo 86, nos diz que os anúncios de convocação mencionarão o dia, local, hora e a data da reunião, sendo inscritos em jornais, ou seja, publicados em jornais, ou em que houver sido feita a publicação da oferta da subscrição. Ok? Lembrando que também tem-se a discussão agora sobre a possibilidade de haver uma convocação, publicações dessas empresas através de mecanismos da internet como uma forma de redução de custo de operação dessas entidades, né? Mas a lei fala que é publicação em jornais. Então, para a convocação, encerrou a subscrição, não está falando integralização, convoca-se a Assembleia Geral, ok? Beleza. E aí vai convocar essa Assembleia Geral com qual finalidade? Com a finalidade de que haja a aprovação de atos de constituição, definição do estatuto, aprovação de direção, etc. Ok? Um segundo momento que nós temos é a questão que envolve convoquei, mas aí a reunião vai acontecer? Esse é o grande lance da questão aí que a gente está pensando. Quando é que a reunião efetivamente será instalada? Ocorrerá essa reunião? Quando for observado os determinantes do artigo 87 da Lei da Sociedade Anônima, que diz o seguinte, olha aqui para você ver que coisa bacana e interessante. Ó, a Assembleia de Constituição instalar-se-á em primeira convocação com a presença de subscritores subscritores, não está falando integralizadores não, subscritores, que representem no mínimo metade do capital social. Beleza? Então, fez a primeira convocação, tem que ter no mínimo metade do capital social para que essa assembleia realmente aconteça, faça-se a aprovação do que tem que se aprovar, delibera-se sobre o que tem que ser deliberado e não haja questionamentos posteriores. Entretanto, se não tiver metade do capital daqueles que subscreveram as ações na primeira convocação, vai ter que fazer uma segunda convocação. E nessa segunda convocação vai ser feito as deliberações, segundo está o artigo 87, e em segunda convocação com qualquer número. Não está falando número máximo e número mínimo, é qualquer número mesmo. Tanto se teve um,
a gente vai fazer a deliberação na segunda convocação. É o que está dando a entender o artigo 87. Temos também o parágrafo 1º. Na Assembleia presidida por um dos fundadores e secretariada por um dos subscritores, será lido o recibo de depósito de que trata o artigo 80. Então, vai falar quem é que depositou, o valor que depositou, etc. Bem como discutido e votado o projeto de estatuto. No parágrafo 2º do artigo 87, nos diz o seguinte: cada ação, independente da sua espécie ou classe, dará direito a um voto. A maioria não tem poder para alterar o projeto de estatuto. Beleza? Também temos o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Fala assim o parágrafo 3º. Verificando-se que foram observadas as formalidades legais, não havendo oposição dos subscritores que representem mais da metade do capital social, ou seja, 50% mais um. Ok? O presidente declarar constituída a companhia, procedendo-se a seguir a eleição dos administradores e dos fiscais. Parágrafo 4º do artigo 87 da LSA diz o seguinte: a ata de reunião lavrada em duplicata, ou seja, vai ter que ter duas vias, depois de lida e aprovada em assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes ou por quanto bastem a validade das deliberações, que no caso será mais de 50% do capital social votante. Um exemplar ficará em poder da companhia e o outro será designado ao registro de comércio, ou seja, vai ser registrado lá na junta comercial. Ok? Fechamos essa ideia aí a respeito de subscrição. Então, para efeitos de convocação, viu, Girafinha? Não tem que ter votação para convocar. Uma vez convocada e instalada a Assembleia, aí sim faz-se a votação. Para a ocorrência da Assembleia, metade do capital social na primeira convocação e qualquer número na segunda convocação. Para a aprovação, fica atenta, ok? Para a aprovação das deliberações, tem que ser mais da metade do capital social, ou seja, 50% mais 1. Beleza? Fechamos então? Até mais, até o próximo vídeo. Você deve estar me achando ridículo, mas o importante é vocês aprenderem, viu, gente? Um abraço para vocês.